O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por um acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs. Há últimos que serão os primeiros e primeiros que serão os últimos. A gente conhece aí esse versículo, as pessoas acabam usando eles aí em diversas circunstâncias da vida, né? O que ele quer dizer? Na verdade, ele conclui para nós aí todo um raciocínio que mostra um pouquinho da dimensão do que seria pensar como Deus pensa, ou tentar entender na nossa vida de uma forma concreta o Evangelho de Jesus, como ele se aplica a nós. Jesus conta uma parábola. Nós estamos numa sequência, meus caros irmãos e irmãs, aí refletindo o Evangelho de Mateus, nas últimas semanas aí, ensinamentos significativos. 2 semanas atrás, aquela dinâmica de correção fraterna. Semana passada, falando do perdão, o perdão sempre, o perdão incondicional, digamos. Nós contextualizamos essas semanas dizendo assim, aquela dimensão de vida de comunidade, vida de igreja, o projeto de Deus que se realiza, meus caros irmãos e irmãs, na nossa vida, para a nossa salvação.
E o desejo, a vontade de Jesus é que nós possamos descobrir essa dimensão de vida de igreja e caminharmos como igreja. Por isso que falava lá da correção fraterna, falava do perdão. Hoje a gente reflete também um pouquinho, chegamos nesse ponto. Jesus, depois nós chegamos nesse ponto novamente. Jesus hoje ele conta essa parábola, nós acompanhamos aí. Diz aí a parábola, para falar sobre o reino de Deus, contada para os seus discípulos, a informação inicial ali que nos apresenta, ou seja, não falou para toda a multidão, falou especificamente para os seus discípulos, ou seja, para a sua igreja. E diz assim que o reino dos céus é como a história de um homem que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E as informações vão sendo nos dadas aí ao longo da parábola. Então ele saiu, chegou lá, combinou, na madrugada ainda, né, que pagaria para todos uma moeda de prata pelo seu dia de trabalho. Os exegetas, que são aqueles estudiosos de uma maneira mais sistemática da Bíblia, usando aí um monte de elementos para entender. Então esses exegetas calcularam que uma moeda de prata, que foi aquilo que foi proposto para ser pago por aquele dia de trabalho, era uma quantia suficiente para dar conta de pagar as necessidades daquela pessoa e sua família ao longo de um dia. Um dia de trabalho, uma remuneração suficiente para se sustentar a família com dignidade naquele um dia. Esse é o raciocínio. Bom, diz aí que às 9 horas, o patrão saiu de novo e viu as pessoas lá, chamou-os também para trabalhar na sua vinha. Interessante, ele usa essa expressão, vão lá trabalhar na minha vinha e eu vou pagar o que for justo. É a segunda expressão que ele usa. E aí diz o texto que ele saiu de novo ao meio-dia, saiu às 3 horas da tarde e saiu às 5 e fez a mesma. Bom, por que ele fez isso? Vamos entender um pouquinho a dinâmica, por que esse patrão agiu dessa maneira. Diz ali a informação que era uma vinha. Ele estava contratando trabalhadores avulsos para a colheita. E a dinâmica da produção do vinho é assim, tem um lagar, então as uvas são colocadas para iniciar o processo lá, de esmagar e tudo mais. E conforme você vai colhendo a uva, ela vai se ferindo, né? Solta uma aqui, solta outra lá, e ela vai soltar já o líquido. E ao soltar esse líquido, ela já está iniciando o processo de fermentação. Por isso da pressa do patrão, porque ele tem que colocar no lagar a quantidade de uva daquele dia para fazer a sua produção. Por exemplo, se ele não enche lá, se ele não coloca a quantidade correta de uva, e no dia seguinte ele for pegar a uva que ele colheu no outro dia, ele vai colocar uma uva que não está fermentada junto com uma outra que já começou. Ele vai prejudicar a qualidade do vinho. Por isso dá pressa dele. Dá para entender a lógica? Ele tem que terminar. Ele chegou, bom, eu preciso de tantos. Foi lá na praça, chamou os tantos, colocou lá. Quando foi 9 horas, não vai dar, esse pessoal não vai dar conta de encher e de colher toda a uva que eu preciso. Voltou lá, contratou, botou o pessoal para trabalhar. Ao meio-dia ele fez a mesma coisa, não vai dar tempo, foi buscar mais gente. Às 3 horas da tarde, mesma coisa. No finalzinho do dia, ele fala assim, nossa, ainda vai faltar. Aí ele foi lá, desesperado, pegar os últimos lá que ele achou e trouxe, botou todo mundo lá, justamente. Provavelmente uma grande produção, um grande produtor. Ele provavelmente devia ter outro lagar, devia ter mais uva, mas isso aí seria para outro dia, para outro momento, 1 dia, 2, 3 depois. Naquele dia, ele precisava daquela quantidade de uva para fazer o vinho. Bom, até aí tudo bem, então tem um comportamento lógico. As provocações aí para o nosso questionamento da parábola começam justamente nesse ponto. Ele chamou o administrador, paga uma moeda para todos. Bom, tudo bem. Se ele tivesse pego lá quem chegou primeiro, pago,
deixado o pessoal embora, depois chamado outro, pago. Ninguém ia ver, né? Diz que os olhos não vê, o coração não sente, não é assim o ditado? Mas aí não teria parábola, a gente não estaria aqui falando sobre isso. Qual que é a mensagem? Ele começa justamente pagando uma moeda de prata para aqueles que tinham trabalhado 1 hora. Bom, imagine você lá em pé, esperando, você trabalhou 12 horas, e aí justo na hora que os mosquitinhos estão entrando no seu ouvido, no seu nariz, na sua boca, você lá esperando para receber, aí você vê as pessoas que trabalharam 1 hora recebendo uma moeda de prata. Qual que é o raciocínio? Bom, eles trabalharam 1 hora, receberam 1 moeda. Eu trabalhei 12 horas, eu tenho que receber quanto? 12 moedas. Mas a primeira informação, olha, o que eu preciso para a minha subsistência e da minha família é 1 moeda. E aí que começa a mensagem para nós. A primeira leitura de hoje ajuda muito a gente a entender a proposta. Aqui Isaías fala assim para nós, na primeira leitura, na verdade Deus falando para nós através de Isaías. E Deus diz assim para nós: os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. E os vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são como os vossos caminhos. Bom, ficou óbvio, né? Os nossos pensamentos é que a gente tem que receber 12 moedas. A parábola diz que a gente tem que receber 1. Bom, para a gente entender aí a justiça de Deus, vamos dizer dessa maneira, tem o diálogo lá que nos ajuda. Quando ele está lá desesperado, vendo que não vai ser suficiente aquela quantidade de gente para colher a uva necessária, e ele vai lá no final do dia, encontra aquele monte de gente lá desocupada, ele pergunta assim: o que vocês ficaram fazendo aí o dia inteiro? Eles respondem: não, ninguém nos contratou, ninguém nos chamou. A parábola não fala assim: olha, é um bando de folgados. Na verdade, na véspera, eles ficaram beberam até 5 horas da manhã, encheram a cara, foram dormir 5 horas da manhã, quando o dia estava raiando, e aí eles dormiram até 2, 3 horas da tarde. Eles estão lá na praça, com a cara toda inchada de ressaca. Não fala absolutamente nada disso. Nós estamos aqui porque ninguém nos contratou. Na lógica de Deus, a maneira como que Deus pensa, todos nós somos constituídos em dignidades. Todos nós deveríamos ter o necessário para a nossa existência digna. Pensemos um pouquinho a situação do desemprego. Quantas pessoas, talvez as nossas famílias, aqui na comunidade, quantas pessoas que querem trabalhar, querem ter essa moeda de prata para pagar com dignidade, sustentar-se, sustentar as suas famílias com dignidade. E diante da crise, estamos sem os empregos e todas as consequências. A lógica de Deus é isso. Todos deveriam ter a mesma oportunidade. Todos deveriam ter a mesma chance. Todos constituídos em dignidade para ter uma existência digna. O pensar de Deus é dentro desse sentido. Semana passada, ao refletir lá sobre o perdão, eu apontava na palavra de Deus como essa ideia, né, que no comecinho nasceu como vingar-se 70 vezes 7, até chegar, não, que seja olho por olho, dente por dente, até a questão do perdão, quantas vezes o perdão, e aí um perdão sempre, a conclusão semana passada. Eu dizia que como nós precisamos amadurecer no nosso entendimento de nossa vida, de nosso relacionamento com Deus, de nosso relacionamento com as outras pessoas. Dentro dessa maturidade, eu dizia, tinha que se libertar dessa ideia do olho por olho, dente por dente, que muitas vezes se faz presente, para nos abrirmos à graça de Deus, Deus participar na nossa vida. O projeto de Deus
é que nós alcancemos a salvação. O projeto de Deus é que nós possamos construir nos nossos relacionamentos a nossa salvação. O Evangelho nos ajuda a pensar em termos aquilo que seja o necessário. Aprendemos a partir daí a repartir. Precisamos das 12 moedas, precisamos de uma. A segunda já nos convida a ter um coração generoso, capaz de olhar para a necessidade do outro, a necessidade da comunidade, ser capaz de se colocar, de se oferecer, de se colocar em comum. Os últimos serão os primeiros são os últimos, nessa perspectiva que todos possamos chegar, que todos possamos fazer parte desse projeto de amor. Completando a mensagem das leituras, a segunda leitura tem um testemunho bonito, carta de São Paulo aos Filipenses. Quando Paulo escreve esta carta, ele se encontra preso já na cidade de Éfeso. Tinha dedicado toda a sua vida em anunciar o Evangelho de Jesus. Tinha passado por muitos lugares, fundado muitas comunidades, instruídos, alimentados essas pessoas na fé, exortados a continuarem no caminho de Deus. Quando a comunidade dos filipenses ficam sabendo que Paulo está preso, eles ficam agoniados com o homem de Deus, querem manifestar o seu carinho. Então eles se organizam, pegam uma pessoa, arrecadam roupas, alimentos e dinheiro, e essa pessoa vai levar até Paulo, lá em Éfeso. Paulo, quando recebe o homem de Deus, recebe o carinho daquelas pessoas, ele fica profundamente comovido, sensibilizado. Ele escreve, então, para a comunidade de Filipos, essa carta, que é, digamos assim, que vem do coração de Paulo, faz uma grande exortação. E ele começa falando da sua situação. Olha, não sei o que se espera de mim, eu não sei se vou ser condenado à morte, ou seja, eu não sei se vou morrer ou se vou continuar vivo. Aí ele diz, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Essa frase, esse versículo de Paulo foi colocado na sua lápide, na sua sepultura em Roma, onde ele está sepultado. Ele diz justamente assim, olha, para mim, se eu encontrar-me com Jesus, estaria ganhando. Se a minha presença ainda for necessária, eu continuo. É interessante que nos deslocamentos de Paulo, ele foi até chegar em Roma, lá por ser cidadão romano, ele foi permitido ficar sob vigia numa prisão domiciliar. E lá, nessa situação, que ele ficou quase 2 anos, ele continua evangelizando, continua anunciando o Evangelho, até o momento da sua execução, aquela segunda carta a Timóteo, ele escreve um pouco antes disso. E aí, no final, completando esse, para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro, ele diz, o que importa é anunciar Jesus. O que importa é estar com Jesus Cristo. O que importa, o que realmente é mais importante, é descobri-lo como um grande valor em nossas vidas. Que não possamos abrir os nossos corações. Uma interpretação também desse evangelho, que foi escrito num contexto em que as comunidades, já alguns anos depois de Cristo, alguns se achavam mais importantes que os outros, e se dizia, olha, esses trabalhadores que chegaram ao longo do dia, são aqueles que não estavam com Jesus, não era da comunidade dos 12, eles foram entrando na caminhada às 9 horas, ao meio-dia, às 3 horas da tarde, às 5 horas, ou seja, ao longo dos anos, todos são importantes numa vida de comunidade. Não podemos nos sentir um melhor que o outro, mas que todos possamos nos ajudar mutuamente para fazer acontecer o Evangelho de Cristo Jesus em nossas vidas. Nós continuamos.